E nós recebemos hoje o candidato a governador pelo PSOL, o professor Witer Naves, que hoje se mostrou um dos mais preparados no debate que foi realizado pela Rede Record, TV Jovem Palmas e pela FIEP. Bem-vindo, Witer. Muito obrigado, Roberta. Eu fico muito feliz de estar aqui. Você, sem dúvida alguma, é uma grande jornalista e que representa, de fato, um jornalismo que tem isonomia. Eu já quero começar fazendo a primeira pergunta ao Witer. Ser candidato num cenário tocantinense em que a maioria dos candidatos são de direita ou de centro-direita, você se posicionar à esquerda, isso te isola no processo ou te ajuda? Eu acho que isso mostra que nós precisamos de construir um novo caminho para o Estado do Tocantins. Isso mostra que o Estado não é só a direita ou a extrema-direita. O Estado tem, sim, outros caminhos, e em especial esse caminho do qual nós estamos segurando como um sendeiro, né? Um sendeiro luminoso, que é um caminho iluminado. E nessa construção, Roberto, eu acho que a proposição de construir uma centralidade da gente tocantinense em um governo popular democrático é mostrar que nós temos capacidade de fazer que a história do nosso Estado, que ao longo de toda a sua construção, ela sempre esteve envolvida com problemas que estruturalmente são da história brasileira, né? De um período colonialista, de um período escravocrata, de grandes desigualdades sociais, de grandes desigualdades territoriais, e que isso, sem dúvida alguma, traz para o Estado o horizonte do século XXI, que é o século da diversidade, que é o século do moderno, que é o século do que é novo do ponto de vista de um espaço solidário, de um espaço em que as garantias dos direitos universais e coletivos estarão presentes. Obrigada. A Carol, que é a nossa repórter de política, faz a próxima pergunta ao candidato Witer Naves. Candidato, bem-vindo ao Teu Notícias. E ainda nesse bojo do campo da esquerda, como geógrafo, professor da Rede Estadual de Ensino e servidor público, o senhor tem uma forte relação com essa categoria. E o funcionalismo público no nosso Estado acumula anos de debates e lutas sindicais sobre direitos e planos de carreira. Então, eu gostaria de entender como o seu plano aí dialoga com a valorização desses servidores e na necessidade da retomada dos concursos públicos para a gente aderir no nosso Estado no fim das contratações por indicações políticas. Então, nosso plano de governo ele se divide em 3 eixos importantes, que é o direito da gente tocantinense, o bem-estar da gente tocantinense e o bem-querer da gente tocantinense. Essa pergunta cabe especialmente nos 2 primeiros eixos, que é o direito da gente tocantinense, onde a gente tem acesso a todas as políticas públicas universais, educação, saúde, habitação, juventude, mulher, e ao bem-estar. O bem-estar é todo o processo de organização de desenvolvimento econômico do Estado. Quando a gente fala de PCCR, a gente está falando do bem-estar da gente tocantinense. E aí, evidentemente, particularmente da minha categoria, a categoria da educação, os professores, né? Não só os professores, como todos aqueles que fazem parte daquilo que a gente chama de comunidade escolar. E aí, nesse processo, a nossa proposta efetiva é ampliar, discutir e gerar condições para que as políticas de desenvolvimento e qualificação profissional para os profissionais da educação, não só para a educação, mas em especial para a educação, sejam de compromisso público do governo. Somado a isso, nós vamos adotar um programa que viabilize as condições de saúde da categoria profissional. Nós temos hoje um grave problema, Roberta, que é justamente o adoecimento do profissional da educação. Não só da educação, o adoecimento do profissional da saúde também está equalizado com o adoecimento do professor.
Mas nós temos hoje uma carga horária muito grande, nós temos um déficit de profissionais na educação, justamente por isso. O compromisso do Estado, a responsabilidade do Estado para com concursos públicos, para garantir estabilidade para a categoria, ela sempre capenga. Nós tivemos longos anos sem concurso, esse concurso não terminou de chamar os profissionais, e isso tem ainda gerado uma lacuna muito grande com contratos. Bem, qual que é o problema do contrato? É o mesmo profissional, é o professor que está lá. Mas esse professor, a cada 4 anos ou a cada ano, tem que ficar pedindo pires para deputado federal, para deputado estadual, para prefeitos, né? Ou seja, isso gera um adoecimento, porque aí chega no Fora a outro ano. sobrecarga de trabalho dentro da Exatamente, o que que acontece? O que que acontece? Esse ano ele está dando geografia, o ano que vem ele vai dar história, porque ao mudar, o outro favorecido pega o lugar dele. E além disso, a falta de uma descontinuidade da relação professor-aluno. Você tem uma relação que você vai construindo ao longo, né, da formação da criança e do adolescente, que é importante, porque essa relação também gera mecanismos de tentar resolver problemas que não só da educação, mas, por exemplo, quando você está falando de uma criança que é agressiva dentro de sala de aula, que é uma criança, isso tem a ver com tem todo... que criar um vínculo emocional, Exatamente. aí depois muda, né? E tem toda uma relação seguinte, o que essa criança está vivendo dentro de casa? Qual é o lar dessa criança? Né? Porque não adianta você... Por que os índices do IDEB, quando chega no ensino médio, aqui no nosso estado, tem mais de 10 anos que nós temos baixos índices do IDEB? Porque o IDEB é a prova do SAEB e a evasão escolar, basicamente o censo escolar, né? É o censo escolar que gera o contexto da evasão escolar. Os alunos evadem porque existem condições N, especialmente dentro da família. Né? Do ponto de vista da educação, tirando as grandes cidades do Tocantins, Araguaína, Gurupi, Palmas, você tem toda uma estrutura do Estado com municípios com menores de 1.200, 2.000 habitantes. E esses alunos, na sua maioria, vivem onde? Na zona rural. E qual é o grande problema, Carol? Para nós, a educação, a prioridade para nós também é concebermos a ampliação das escolas agrícolas do estado do Tocantins. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, no segundo bloco. Não saia daí. Boa tarde, pessoal. Nós estamos dando início aqui ao nosso segundo bloco, com entrevista com o candidato ao governo do Estado, internadas aqui pelo PSOL. A minha pergunta é sobre o seu plano de governo, que a gente recebeu aqui, e eu vi que o senhor fundiu algumas secretarias, né? Exemplo da Secretaria da Cultura, Secretaria da Juventude. Eu queria saber qual que é a estratégia que o senhor vai ter para não perder o orçamento dessas secretarias. Tendo em vista que algumas vêm até direto do Ministério da Cultura, São espelhadas, Secretaria né? Então, já respondendo para você, que isso é o nosso terceiro princípio, nosso terceiro é a governança, o bem-querer da gente tocantinense. Nele, nós vamos ter a governança. Hoje, são 58 unidades rubricas, né, orçamentárias para o Estado. Nós estamos baixando para 44. Então, o povo que geralmente fala que a esquerda gosta de inchar o Estado, nós estamos dizendo que nós vamos enxugar. Mas justo Não, na cultura, né, Não, juventude? não, mas não é um enxugamento. O enxugamento que nós estamos fazendo é reorientar a governança e entender que esses orçamentos, eles têm um problema hoje muito sério no Brasil inteiro, Roberta. São orçamentos discricionários. Orçamento discricionário está na mão de quem hoje? Deputado federal e senador, através das famosas emendas PIX. Então, como é que eu vou dizer que eu vou fazer tal coisa, sendo que o recurso de 68% do orçamento discricionário do Estado está hoje na mão dos deputados? Então, nós temos que ter responsabilidade e entender que construir políticas públicas, elas precisam de ser ordenadas, e a outra coisa é entender que a integralidade dessas políticas e dessas secretarias, elas geram uma totalidade do governo. É isso que nós vamos fazer. Nós estamos construindo, não é desfazendo uma para fazer outra, não. É integrar, gerar transversalidade na política e fazer com que isso reforce mais ainda a capacidade orçamentária do Estado. É isso que nós queremos.
Você acha que não vai perder recursos? Não, pelo contrário, nós vamos ganhar recursos. Agora, tentando viabilizar ainda mais com os recursos discricionários. Witer, nós assistimos esse debate mais recente aí da TV Record, onde o candidato Ataídes, do Novo, veio colocar uma questão de experiência administrativa. Nós sabemos que você é professor de carreira, mas você tem experiência em gestão para oferecer esse item também no seu currículo? Quando as pessoas falam, bom, o primeiro mandato dele vai ser governador, mas ele tem a capacidade de gerir o Estado? Ué, é só pegar o meu currículo lá, ou pegar a minha história da minha carteira profissional. Eu cheguei no estado do Tocantins como professor, dei aula na iniciativa privada há muitos anos, depois no governo popular e democrático do Partido dos Trabalhadores na gestão do Raul Filho, eu fui subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Depois saí para ser superintendente do IBAMA. Depois saí e fui ser assessor direto da governadora Ana Júlia Carepa, no estado do Pará, entre 2007 a 2010. Se isso não é uma bagagem política e de gestão, né, eu fiquei dentro da assessoria da governadora Ana Júlia para tratar de conflitos interinstitucionais. Ou seja, eu era a pessoa que tinha a paciência de ouvir, de dialogar e de tentar construir coisas para o Estado. Então, ou seja, eu tenho essa experiência, sim. Tenho essa experiência. E 32 anos, 34 anos, aliás, 32 anos de carreira, mas 34 anos de carreira como professor. E cuidar de criança e adolescente, eu acho que é um aprendizado muito grande. Muito bem. Onde você vai buscar os seus votos, Witer? Na esquerda, na extrema esquerda, ou independente da questão ideológica, você quer levar essa mensagem, esse plano de governo, essa nova forma de ver o Estado para todas as categorias, todas as tendências ideológicas? Roberta, nós queremos um novo caminho para o Estado. E ter um novo caminho para o Estado é a centralidade da gente tocantinense. Eu tenho uma formação de princípios políticos do ponto de vista da minha construção, que é de esquerda. Agora, a gente tem que entender que esse processo político, ele precisa de ter a clareza para quem vota de que nós queremos construir um Estado solidário, um Estado equânime, um Estado que gere capacidade para que a centralidade dele seja a gente tocantinense. O senhor acumula, então, essa experiência à frente da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano em Palmas, na gestão do ex-prefeito Raul Filho, quando ele ainda estava no PT, e tem se declarado publicamente no Tocantins como um governador que vai governar para os mais desprivilegiados. Diante disso, como que o senhor vai aproveitar essa experiência, né, do planejamento territorial que o senhor tem no domínio, também como geógrafo, para dirimir o abismo socioeconômico que existe entre algumas regiões do Estado? Principalmente aquelas que são atravessadas pelo eixo da BR-103, e aí também a nossa capital, e outras regiões com grande potencial, como o Pico do Papagaio e a região sudeste. Carol, as diferenças territoriais, elas são históricas. Isso é um processo de construção vamos dizer assim, de uma secularidade, né? Mas é na governança que nós vamos estabelecer políticas públicas que prevalecem para a construção de um equilíbrio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você que é transversal e que totaliza as políticas públicas dentro do nosso governo. Quando a gente fala de governança, a gente está falando da relação entre o governo federal, a União, que tem recursos, que nós vamos lá nos ministérios, nós vamos buscar recursos, e nós temos as unidades subnacionais, que são os municípios. Nós estamos no meio disso. Nós somos um processo que vai gerar essa capacidade de diálogo com o poder federal e com os municípios. E aí, por exemplo, quando a gente fala da situação da saúde, né, que traz um desequilíbrio territorial. Por quê? Porque você tem aqui uma demanda expressiva que sufoca o HGP, mas o Hospital Regional de Augustinópolis não tem. Mas por quê? Porque o Hospital de Augustinópolis não tem médico especialista. O Hospital de Augustinópolis não tem objetos, aparelhos, equipamentos para fazer uma cirurgia de grande porte. Não é? Então, o que acontece? O que os municípios do estado do Tocantins
compram quando um prefeito assume. A primeira coisa que ele faz não é dizer que vai implementar a unidade básica de saúde, é comprar uma ambulância. Ele compra uma ambulância porque ele sabe que os recursos vindos para o município do FPM são inferiores para que ele possa viabilizar as condições de lá. Então é mais fácil para ele ter uma ambulância do que fazer isso. Então nós precisamos de dar equilíbrio territorial. E é por isso que a política ela tem que ser, como você já leu o nosso plano, nós temos, né, nós vamos criar uma autarquia que é um Instituto de Planejamento e de Estatística e de Vigilância das Políticas Públicas. Então nós vamos ter o compromisso de estar regulando isso e observando se está funcionando. Muito bem, eu vou para mais um intervalo, porque daqui a pouco nós vamos falar de política nacional. O Iter tem se colocado como o único candidato à esquerda e como o palanque natural do presidente Lula. Eu vou te perguntar sobre isso daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta aqui no Teu Notícias com o Iter Naves, candidato a governador pelo PSOL, no nosso terceiro e último bloco. O Iter, percebi que você tem acompanhado aí a caravana do Lula por todo o estado do Tocantins, esteve lá no Rico, no Papagaio. O que você está achando dessa estratégia adotada aqui pela Cátia Abreu, coordenadora da campanha, de ampliar para outros partidos, para todos os que quiserem apoiar o Lula, independente dos candidatos a governo e a Senado, aqui no estado? Roberta, como sempre, a senadora Cátia Abreu, muito inteligente. Né? A capacidade de abarcar, de trazer várias pessoas para a campanha do presidente Lula só mostra a envergadura da senadora. Né? Primeiro que eu queria dizer para você é que essa semana nós tivemos aí um auê com essas histórias de imagem, né? E assim, eu achei até um pouco leviano isso, e para não dizer misógino em relação à figura da senadora Cátia Abreu. Né? Primeiro que a senadora Cátia Abreu, ela é esmerosa com o que ela faz, ela tem feito as coisas de uma forma muito dedicada, como sempre ela fez na vida dela. Né? Mesmo a gente sabendo que em algum tempo nós vivemos em campos diferentes, mas hoje a senadora Cátia Abreu tem a clara evidência do que significa um governo popular, o governo Lula, né? A figura dela e a capacidade dela representar o nosso Estado diante do cenário nacional e do cenário internacional. A senadora Cátia Abreu vem para essa campanha e está coordenando a campanha do presidente Lula aqui numa relação de muito afeto, afetuosa, acolhedora, ela acolhe todos aqueles, indistinto de bandeira ou de número de campanha política, está com o presidente Lula, está com a senadora Cátia Abreu. Agora, você tem dito em algumas entrevistas que você é o único candidato da esquerda. Você reivindica para si esse palanque do Lula e também é o único que está acompanhando a caravana do Lula, não é isso? Exatamente. Isso já mostra, de fato, que eu sou o único candidato de esquerda. Né? Por que eu sou o único candidato de esquerda? Porque a gente sabe da história do candidato que, infelizmente, o Partido dos Trabalhadores, diluindo a sua força política, né, tem mostrado que não entende a importância de uma candidatura própria e protagonista de um cenário político do nosso Estado. Entender que nosso Estado tem uma história conservadora é uma coisa. Agora, você se alçar e dar representatividade a uma campanha eleitoral da qual você coloca como protagonista o partido do qual o presidente é o candidato, eu acho que isso é, vamos dizer assim, uma estratégia errônea. E, evidentemente, nós, enquanto partido de esquerda, e eu, enquanto candidato da esquerda, estou apoiando a caravana do presidente Lula e com a senadora Cátia Abreu. Estamos lá, vamos agora para o Sudeste. É um compromisso com a senadora Cátia Abreu, eu e o nosso candidato a Senado, Fábio Ribeiro. Hoje, no debate da FIETO, o senhor apresentou a proposição da criação do Plano Diretor de Mineração, que está dentro do seu plano de governo. O Serviço Geológico do Brasil, ele produziu um levantamento no Estado que tem despontado aí como uma fronteira também
da mineração aí dos minerais críticos, né? Cidades de Almas, Arraias, Natividade e Porto Nacional são possíveis áreas, né? De terras raras. Como que vai conciliar essa lógica do desenvolvimento a partir da extração desses minerais, né? Com o debate também né, nacional que a gente tem debatido sobre essa questão da soberania brasileira sobre as terras raras, né? Da extração dos minerais críticos, com a centralidade do seu partido e da sua corrente ideológica, que visa a preservação ambiental, sobretudo na preservação das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhas, que são fortemente impactadas por essa cadeia produtiva da mineração. Carol, desenvolvimento econômico só existe se existir a contrapartida disso. Nós não podemos anistiar fiscalmente nenhum empresário ou o sistema produtivo do país, ou do nosso estado. Entender que você tem capacidade de desenvolvimento econômico, é preciso construir a contrapartida. E a contrapartida é justamente ampliando as políticas em relação às comunidades ribeirinhas, às comunidades tradicionais, a condição quilombola, ou seja, todo esse processo, ele tem que estar dentro dessa condição. Então, portanto, quando a gente fala de um plano diretor de mineração, é justamente para mitigar esses impactos que vão acontecer. É inevitável isso acontecer, mas nós temos que mitigar isso. E essa responsabilidade de governança, ela precisa de entender que ela ajuda o pequeno empresário que tem hoje, né, está fazendo a sua estação de minério, por exemplo, aquele que faz de agregados da construção civil, que é aqui do lado. Nós precisamos de fazer uma política da qual a gente vai criar uma isonomia e vai garantir para que esse empresário da mineração ele tenha condições de competir com as grandes multinacionais que estão aqui no estado, com os chineses, com os franceses, com os canadenses, com os russos, porque não dá para você entender que esse processo ele é só de explorar. Nós precisamos de cuidar das águas do torrente. É tanto que a nossa proposta é transformar a Secretaria de Meio Ambiente, que é a Secretaria de Política Ambiental, em uma Secretaria de Patrimônio Natural. Resguardar o nosso patrimônio natural, o cerrado, as matas ciliares, ou seja, tudo, e evidentemente a constituição das águas do Tocantins, que já está sendo afetada pelo agronegócio. Por falar nessa questão mineral, o ouro, a extração de ouro hoje já é a terceira maior renda, o terceiro maior segmento hoje que gera aí dividendos para o Tocantins. Porém, essa extração de ouro, especialmente em Almas, ela não tem sido acompanhada pela compensação ambiental que é devida. Então, Almas vai ficar, esse ouro sai todo do Tocantins, enriquece quem está extraindo, porém, Almas vai ficar com o rescaldo e toda a consequência dessa exploração. Todas essas erosões, tudo que é provocado na extração do ouro. Como é que um possível governo do PSOL tratará essa questão? Lembra lá do nosso terceiro eixo, o eixo do bem-querer? O eixo do bem-querer vai manter uma relação direta com o legislativo. Nós precisamos de sentar com os nossos deputados, nós precisamos de sentar com os nossos senadores e buscar um consenso para que a gente possa reorganizar nacionalmente uma política fiscal, Roberto. A Lei Candir é o estrago da economia brasileira hoje. Nós tivemos uma reforma fiscal feita pelo governo Lula o ano passado, pelo ministro Haddad, mas a Lei Candir ainda impera. Os tributos que são dados à extração mineral no país só recai a ele 2% de imposto. Os produtos industrializados, a partir do IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, encarga sobre ele até 82% de imposto. Há um fosso, um grande abismo de arrecadação entre o capital internacional que vem aqui, explora, devasta e não deixa nada. Nós precisamos de constituir políticas fiscais, econômicas que possam garantir essa mão dupla entre a exploração mineratória, a exploração
do cerrado, do agronegócio e o desenvolvimento social. Ou seja, nós não temos como fazer com que a pessoa venha aqui, o grande capital vem aqui, o financeiro vem aqui, suga, explora, destrói as matas, destrói as nossas águas, destrói o nosso solo, o subsolo, vai embora e só deixa a miséria. Eu sempre dou o exemplo de Santa Rosa. Santa Rosa é uma ilha no meio da soja. Então nós precisamos de fazer o quê? O que Santa Rosa ganha hoje sendo uma grande produtora de soja? Nada, nada, porque o grande capital agrícola está lá, vai lá, produz soja, pega tudo, exporta para a China e nós ficamos sem nada. A população de Santa Rosa está tão pobre como há 100 anos atrás. 100 anos não, porque o município não tem 100 anos, mas o povo de Tocantins, tá? As condições são as mesmas. Então nós precisamos de efetivar uma política de governança que possa trazer esse equilíbrio. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu quero agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço. E deixar aí o microfone aberto para que você se despeça do nosso público e deixe seu recado final. Bem, é o público do T1 e a gente tocantinense entender que a proposição de ser candidato a governador do estado de Tocantins é para justamente trazer para a centralidade do estado, para a política de acesso a todas as condições que são direitos universais da gente, do povo do Tocantins, será feita no nosso governo. Porque o nosso governo será um novo caminho, um caminho onde as relações de solidariedade, as relações de sociabilidade com o povo do Tocantins será muito maior diante do estado. Obrigada, e você acompanha essa entrevista completa aqui no nosso canal do YouTube.